Você acredita que bandido bom é bandido morto? Ou você é daqueles que repete o refrão direitos humanos para humanos direitos? Na obra O Último Dia de um Condenado, de Victor Hugo, essa discussão é feita, essa obra é de 1829, e ali o grande escritor francês é contra a pena de morte por princípio. Nesses tempos de violência, a questão volta a todo momento à tona e a multidão deseja punições fortes e pena de morte. O programa quer debater exatamente isso. E este é o tema do programa Direito e Literatura de hoje. Damiens fora condenado a 2 de março de 1757, a pedir perdão publicamente diante da porta principal da igreja de Paris, aonde deveria ser levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa de 2 libras. Em seguida, na dita carroça, na praça de Greve e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e as partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos conjuntamente. E a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos, e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas e suas cinzas lançadas ao vento. Esse é o relato cru que Michel Foucault fornece na abertura de Vigiar e Punir, ao retratar o martírio e a crueldade que envolviam suplícios públicos que reinaram no sistema penal francês até o século XIX. A abolição da pena de morte é uma questão de princípio? A pena de morte ainda compõe a realidade cotidiana brasileira? Por que a pena de morte não é uma alternativa à violência urbana? Essas e outras questões serão discutidas no Direito e Literatura, que está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate feito por professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender este tema tão candente como é a pena de morte. E isto será feito a partir de obras literárias. Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura. Hoje vai debater o tema pena de morte, e para isso conta com a participação de Mário Flaig, psicanalista, Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da FG, Faculdade Guanambi, e Drayton Gonzaga de Souza, professor do Programa de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos e eu vou começar com o livro mais antigo aqui, que é o Criton, é um dos que eu gosto muito, que o nosso Drayton vai falar. Hoje o nosso tema é pena de morte, e aí eu procurei um texto na literatura grega, vamos dizer assim, que trata desse assunto. Poderia se perguntar por que eu trouxe Platão, que é mais conhecido como filósofo e não como literato. É que Platão é um mestre também da literatura. Ele pratica o diálogo, a arte do diálogo, de modo esplêndido. E a obra que eu trouxe, que é uma obra bem curta, que é o Criton, ela faz parte de uma trilogia. Temos a Apologia de Sócrates, que é a defesa de Sócrates, o Criton, que é Sócrates na prisão, e depois o Fédon, que é a morte do próprio Sócrates. Sócrates, ele é acusado, ele é condenado, e ele está, nesse momento, esperando a execução da pena. E a pena é a pena capital. Ele foi condenado à morte. E o Criton é um amigo de Sócrates. Ele vai até a prisão, assim, usando a linguagem mais nossa, para tentar dissuadir Sócrates de aceitar a pena capital, de aceitar a pena de morte. Então ele já
elaborou um plano de fuga, subornaria os carcereiros, e Sócrates não aceita a proposta de Críton. Apesar de Sócrates ver que foi cometida uma injustiça com ele diz que é preferível sofrer uma injustiça a praticar uma injustiça. Já que ele conhecia as leis da polis e pertencia à polis, ele não vai se eximir, vamos dizer assim, de sofrer a sanção. Ele podia ter saído da polis antes e não o fez. Ele ficou. Então ele sabia que podia contar com essa pena e ele prefere obedecer à lei. Então aqui não há uma reflexão de ordem moral, não há política, não há economia, como tu gosta de falar, em relação ao direito fofo. Aqui é uma decisão norteada pelo respeito à lei. É a submissão à lei, né? Por uma questão do princípio, né? Depois a gente vai falar mais sobre isso, que é a questão do Críton ser o senso comum, isso para o direito, enfim, e até podemos brincar um pouco dizendo que Críton oferece até uma conta no offshore. Exatamente. Para fugir. Para o carcereiro, não ia fazer uma transferência direta. Mas, falando sério... Navio esperando. E falando sério, este é um dos grandes textos e que todos os juristas deveriam ler. Devia fazer parte, primeiro semestre de faculdade, antes de qualquer livro, leiam o Críton. E o aluno vai perguntar por quê? Para você saber o que é o direito, para você saber o que é um princípio. Vamos lá, Bem, Mário. Eu trago Mota Coqueiro, A Pena de Morte, que é um romance histórico, Sim. escrito por José do Patrocínio, 22 anos antes do fato, né, do Mota Coqueiro, que é condenado à morte e executado em Macaé, no estado do Rio, norte fluminense, por um crime que foi atribuído a esse fazendeiro, Mota Coqueiro. Na verdade, se trata de uma chacina em que uns 7 ou 8 negros matam o Francisco Benedito e a sua família. 3 adolescentes, 3 crianças, e só escapa a filha grávida, Francisca, né, que consegue fugir. E toda a questão é que José do Patrocínio escreve assim, em forma de folhetim, né, esse romance, dando uma versão modificada dos fatos, porque ele estava pleiteando a abolição da pena de morte, né? Era a favor de que fosse abolida. E de fato ela vai ser só abolida apenas na República, né? Claro. Dom Pedro II não aceita aboli-la. Mas o que é mais interessante neste caso, a gente não tem como saber se de fato o Mota Coqueiro era culpado ou não, era o mandante ou não. Há indícios de que ele seria o mandante. Outros pensam que, na verdade, o mandante foi a Úrsula das Virgens, a mulher dele, mas que o processo foi mal conduzido. Uhum. E ele foi condenado, as testemunhas, por ouvir dizer, né? Quer dizer, não tem nenhuma prova direta, só por ouvir dizer. Ou seja, havia o boato, havia uma intriga, havia uma disputa entre o Mota Coqueiro e esse agregado, né? Essa disputa, uma das hipóteses é que ele era amante de uma filha do agregado, e então a mulher dele queria que expulsasse toda a família. Bom, e claro que Mota Coqueiro era um sujeito que produzia muitas animosidades, né? Então, ele já tinha roubado a noiva do primo. O primo disse para ele: bem, tu cuida da minha noiva que eu vou estudar. E ele casou com a noiva do primo, né, que faleceu, e depois casou com a segunda, que é essa Úrsula das Virgens. Então, era um sujeito que tinha tudo para lhe ser imputada a culpa.
Tem a ver, de certo modo, a discussão com o Victor Hugo também, porque a tese, o Victor Hugo era um militante contra a pena de morte, e o Zé do Patrocínio também. Também. Então, aí e tem a ver com o Crichton, porque a discussão eu sou contra por princípio. Isso. E até não importa muito o tamanho do crime ou qual é o crime, né? E qual é o crime? E quais os argumentos para dos que são contra? Que tipo de argumento? Claro. Né? Henriette. Bom, não faltam textos literários em que a pena de morte figure, né? Nós vamos encontrar na Antígona a pena de morte, embora ela não ocupe um papel central, né? Mas ela se faz presente. O Último Dia de um Condenado, né, que é o texto do Victor Hugo, né, é um texto que se diferencia justamente porque nós temos esse narrador, que é o protagonista, e a narrativa adquire esse tom confessional, né? E que se nós pararmos para pensar, a primeira frase é: sou um condenado à morte, ou condenado à morte, né? E esse narrador protagonista não tem nome. Tudo o que ele é condenado à morte. E o que nós assistimos, na verdade, ao ler o livro, é esse processo de desumanização enquanto ele aguarda, né, a execução da pena capital. Então, a máquina do Estado funcionando, como ele se sente diante dessa máquina estatal, né? Ele diz: eu não era mal, eu era bom, mas agora só tenho raiva e ódio no meu coração, né? Então, de que forma esse sujeito, que nós não ficamos sabendo qual é o crime cometido, não ficamos sabendo o nome, ficamos sabendo que ele tem uma esposa, uma filhinha, que vai sofrer as consequências da humilhação de ter um pai que foi condenado à morte. Ele tem uma velha mãe, não sabemos o crime que ele cometeu. Ele não se diz inocente. Claro, a discussão não é essa. Não é essa. Porque, na verdade, também nós podemos ver nessa perda da individualidade pela ausência do nome, na medida em que sobressai como predicado do sujeito esse condenado à morte, que ele é a voz de muitos. Um se transforma em muitos. E esse realmente o objetivo do Victor Hugo, né? No seu trabalho de conscientização a respeito da abolição da pena de morte. Na série Games of Thrones tem uma frase de um sujeito lá discutindo, ele diz: tudo que vem antes do mas anula a frase. Se você é contra a pena de morte, você é contra a pena de morte. Não tem mas nesse caso. Por princípio não tem mas nesse caso, correto? Porque se você disser que eu sou contra a pena de morte, mas nesse caso dá para esfolar, ou porque ele esfolou. Não, então você não é contra a pena de morte, você é circunstancialmente contra a pena de morte. O mas. Então tem essa discussão no Crichton fica muito claro isso também, né? Que é o direito da polis, tem que ser respeitado, e o que os filhos do Sócrates, o que as pessoas diriam, né, sobre o Sócrates. Sócrates desrespeitou o direito da polis. Pois é. Então, esse caráter contra-exemplar, vamos dizer, ele seria um contra-exemplo. Então, não interessa o fato de que ele teria que manter a família dele, é mais importante manter o respeito à lei do que manter a própria família, no caso de Sócrates. Essa questão é fundamental porque na discussão de um tema tão candente, se não for por princípio, não funciona. A gente pode entrar nisso no segundo bloco. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo. Na volta a gente continua discutindo esse tema, pena de morte. Falaremos mais. Acho que uma boa pauta é saber por que ser contra. A gente já volta.